Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Futuro Agora, onde a gente convida executivos do mercado para falar sobre TI, para falar sobre negócios, inovação, inteligência artificial. Eu sou Rafael Tiba, CEO da Zapps, e nesse episódio eu tenho um convidado mais do que especial. Wagner Monteiro está aqui com a gente, ele é Head de Transformação Digital na BASF e tem uma baita de uma história e muitos insights para compartilhar aqui com a gente. Wagner, seja muito bem-vindo. Opa, prazer estar aqui, Tiba. Valeu pelo convite. Wagner, vamos começar você contando um pouquinho da sua história? Conta um pouquinho aí da sua trajetória para todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. Boa. Eu tô na mesma empresa tem 25 anos já, cara. Entrei como engenheiro, virei marqueteiro e comecei a trabalhar com tecnologia. Então foram vários caminhos aí que a empresa foi me dando de oportunidade e assim eu cheguei na cadeira de transformação digital. Entendi. Bom, aí curiosidade para todo mundo, né? São dois engenheiros sentados na mesma mesa. Aliás, dois engenheiros químicos, né? Sentados na mesma cadeira aqui na mesma mesa, falando de tecnologia. Eu queria saber como é que você saiu da engenharia e foi parar em tecnologia. Conta pra gente essa história, Wagner. Boa, como é que isso aconteceu? Eu trabalhava numa área da empresa de marketing, cuidava de produtos ali, de pinturas. E aí apareceu uma vaga para trabalhar num tema que era novo naquele momento, que era de e-commerce. Estamos falando aqui dos idos de 2000. Eu ia te perguntar a década ali. Década de 2000. Então era aquele momento da grande bolha de e-commerce, o mundo vai acabar se não tiver e-commerce, e aí a empresa tomou essa decisão de, globalmente, olhar para os negócios e entender que tipo de solução tecnológica para e-commerce essas áreas precisariam. E se formou times, então um para a América do Sul, um para a América do Norte, um lá para a Ásia e Europa. E eles estavam procurando pessoas que tivessem mais uma visão de negócio do que efetivamente de tecnologia. E eu achei super interessante o tema, fui lá e me candidatei e entrei nesse time aí de e-commerce. E como é que foi o fato de você não ter um background necessariamente técnico da área de TI para ingressar nisso? Você acha que isso, de alguma forma, afetou a forma... Não, era um time misto, né? Então não é que só tinha gente perdida ali em termos de tecnologia, mas a ideia era ter esse mix para que a gente tivesse quem sabe o que desenvolver em termos de tecnologia e quem consegue dizer, falar, isso faz sentido ou não faz sentido para o negócio. Então, era um conjunto e acho que um foi aprendendo com o outro ali também nesse caminho. Com certeza, faz parte. E aí, ao longo dessa transição, né, que você acompanhou, a gente está em 2024, né, 24 anos, ainda dá para 25, né, 25 Quase no 25 anos aqui, né, de evolução tecnológica. Conta aí, Wagner, teve algum marco tecnológico mais transformador ali que você viu acontecer, que te marcou, que impactou ou moldou a sua carreira, assim? O assunto do e-commerce naquele momento era o exemplo da Amazon, né, cara? Então, esse era o grande mudança de realidade, dá para você comprar qualquer coisa. Só que a gente olhava para fora, onde os Estados Unidos já tinha muito mais infraestrutura para isso. Então, aqui a gente esbarrava em problemas do tipo, cara, mas não existia banda larga. A gente tinha lá o modem pela linha telefônica. Discado, né? Discado. Então, tentar adequar essa realidade também aos problemas que a gente enfrentava ali, foi uma das coisas que, para mim, era muito, muito interessante de tentar descobrir. Cara, o que tem, como é que a gente adapta isso ao nosso universo aqui. Entendi. Deve ter acontecido algumas coisas curiosas ou experiências marcantes ao longo desse caminho aí também. Né? Teve algumas coisas divertidas. Conta aí pra gente. Eu acho que talvez um dos que foi para mim mais um abridor de olhos, assim, né? De que a realidade pode ser muito, muito diferente. A gente tinha perfis de clientes em que o formato coloca o produto no carrinho, né, e faz o checkout, funcionava perfeitamente. Tinha clientes que compravam 200, 300 itens, e aí ninguém tinha, na velocidade da internet daquela época, paciência de mudar 10 vezes de página para selecionar produto. Então eu falava, cara, não, eu te mando um fax e você que lute aí para colocar no seu sistema. Não passa essa responsabilidade para mim. Então, saímos buscando que soluções de integração existem, será que dá para pegar o pedido de compra do cara e levar para o nosso sistema? Coisas que hoje são triviais, mas naquele momento tinha que construir a tecnologia. Mas acho que a terceira vertente de cliente ali foi a que foi mais interessante, porque a gente foi todo empolgado e tinha meta, né? Quantos milhões nós vamos vender online, quantos pedidos, e aí a gente foi nessa área que era de agrícola. Falou, vocês têm pedidos super grandes aí, a gente tem meta aqui para bater, vamos se ajudar aqui, me conta. E aí o cara falou, Wagner, cara, a gente coloca um pedido por ano,
que é o equivalente das principais safras de milhões de dólares. Cara, ninguém vai colocar isso online. Né? Quem tem que sentar para negociar um pedido dessa magnitude, cara, vai ser o presidente da divisão, vai ser o dono da cooperativa. Então, não é por aí. Né? Não preciso da tua solução digital aqui. E aí a gente começou a falar, pô, então para. Então me conta que outros problemas você tem. Talvez não seja o pedido online, mas talvez seja alguma coisa no processo de venda. E ele falou, cara, eu tenho problema porque a ordem de magnitude é tão grande desses pedidos que a gente precisa saber quem aprovou, de onde veio esse desconto, em que nível hierárquico essas coisas são decididas. E aí a gente começou a olhar, pô, tem isso aqui, problema de rastreamento de processo de venda. E aí isso deu o start para a gente repensar a área. Será que a gente devia ser uma área de e-commerce ou será que a gente devia ser uma área de soluções digitais para a área comercial? E foi assim que começou o shift aí da área no final do projeto. Entendi. E aí, obviamente, né, lembrando quem está ouvindo e acompanhando a gente de que a gente está falando de passado, né? Você não está falando do ano atual, né? Você está falando de como se mais de 20 anos. Mais de 20 anos atrás, né? Quão importante foi conhecer o negócio a fundo para poder trazer uma solução tecnológica adequada? Cara, é importante porque principalmente a visão do vendedor é sempre de que o meu cliente é diferente, a minha região é diferente. Então, se você não vive com ele... E a gente recebia pressão global. Cara, como é que tá o projeto aí e tudo mais? A gente chegou a mandar fotos da estrada, cara. Falou, vem cá, dá uma olhada. Isso aqui é uma estrada lá no meio do cerrado que o caminhão vai passar. Para tangibilizar? Para tangibilizar e falar assim, não tem internet aqui. Não adianta você me pedir. Porque qual era o indicador principal? Percentual de vendas online. Uhum. Então você fala, mas tem um negócio aí, cara, que o percentual é super baixo. Cara, mas é porque não tem infraestrutura. E aí a gente fazia exercícios que eram, né? Hoje você olha para isso e fala assim, cara, você era ousado, né? Porque hoje eu não faria mais isso. Mas a gente pegava o mapa do Brasil, assim, pegava todos os países da Europa e punha dentro. E mostrava, cara, tenta entender a diferença de dimensão territorial que a gente está falando aqui. Entendi. E aí você dava um pouco de choque de realidade nos caras e falava, opa, entendi por que isso não é tão simples, porque não tinha internet via rádio, não tinha nenhuma dessas tecnologias, cara. Então, grandes centros... facilmente você tinha essa disposição. E outras coisas que eram curiosas, tem clientes que a gente visitava, eram multinacionais, e você falava, cara, dá para você comprar online aqui, é super interessante, rápido, vai ver o status do pedido, tudo que a gente faz hoje do celular, sem dar muita relevância. E o cliente falava, cara, mas eu não tenho autorização de acessar a internet aqui na minha empresa. Pô, como assim? Não pode, cara. Porque isso aí atrapalha o negócio. Então, assim, isso é um shift o chat de GPT cultura... hoje, né? Eu não posso usar chat GPT aqui, era a internet, né? É um shift de cultura monstro, cara. O cara fala, não, isso é a ferramenta que vai te ajudar a fazer mais negócio. Isso não é uma coisa que te atrapalha. Mas, naquele momento, tinha que se construir uma maturidade diferente. E como é que foi conviver com essa visão do que já existia de possibilidades do ponto de vista de tecnologia e, de alguma forma, encarar uma realidade não só da empresa, mas, enfim, do contexto como um todo, de ainda não estar preparado para ela? Como é que você dosa o pace, né, o ritmo com que você puxa a transformação digital? A gente fala da inveja boa, né, cara? Ou seja, a gente tinha que criar um case de uma área até para falar assim, tá vendo? Dá para fazer. Com cuidado, com inteligência, você consegue encontrar um caminho aqui que vai te deixar o teu cliente contente e, ao mesmo tempo, a sua empresa num caminho sustentável. Então, era um pouco disso, de mapear, falar assim, cara, qual o nível de maturidade que a gente tem nesse tipo de negócio? Opa, então aqui o trabalho é de ensinar porque essa tecnologia é importante. Tá. Se você fizer um paralelo com o IA, hoje é isso. Né? Uhum. Senta aqui e vamos entender por que isso vai ser importante para o seu negócio. Outras já passaram dessa etapa e já estão assim, beleza, já entendi, vamos botar isso e vamos fazer negócio. Então, esse para mim, acho que foi um bom caminho que a gente viveu ali de um lado, vamos ensinar, vamos letrar as pessoas, vamos mostrar as possibilidades. Tá. E para quem já está mais adiantado, vamos resolver o problema de negócio. Vamos mostrar que isso tem retorno sobre o investimento. Entendi. Então, de alguma forma, o letramento no contexto que você está trazendo, ele serviu mais para trazer a perspectiva para as áreas que não tinham tanto conhecimento de como fazer o processo, de como a digitalização iria impactar positivamente a área deles. Exato. Alguma coisa nesse sentido? Exato. Você sabe que, refletindo aqui agora, naquele momento de anos 2000 e pouco, o que nós carregávamos de tecnologia, né, no nosso dia a dia, de
de pessoa física, de consumidor, cara, no máximo era a capacidade de você falar com alguém e mandar uma mensagem de texto. E pensando duas vezes, porque era caro fazer isso. Exato. Né? É verdade, e aí a empresa já estava num patamar adiantado. Em algum momento, essa curva se inverteu. A gente é muito mais fácil você se fazer o seu upgrade tecnológico como pessoa física do que muitas vezes numa empresa. Então, era difícil você mostrar o exemplo. Hoje você fala para as pessoas, cara, ó, você já faz isso na sua vida pessoal, né? Você já acessa seu banco, você já faz tudo aqui pelo seu telefone. E o telefone mesmo virou um detalhe, né? Ninguém mais liga para ninguém. É verdade. Eu nem tenho o telefone na página inicial do meu celular, de tão pouco que eu uso ele, né? A gente acabou chegando no presente, né? E aí, abrindo a segunda parte aqui do nosso podcast, eu queria conversar um pouco contigo de presente, né? Do que está acontecendo agora. E não foi exatamente agora, mas faz alguns meses, né? Eu tive a chance de assistir um painel que você participou num evento sobre inteligência artificial na Fiesp, né? Uhum. E me chamou a atenção naquele momento ali, a discussão era feita com outros 3 panelistas também, de empresas diferentes, indústrias diferentes, e o tema do painel era estratégias inovadoras para IA. Né? A IA é inovadora, tudo bem, pelo menos a generativa, né? Porque o resto já está aí há bastante tempo, mas quando a gente fala estratégia inovadora para IA, eu vi que tinha gente propondo coisas bastante fora da caixa, rápidas, né? Enfim, de alguma forma até lunáticas, assim, de nossa, eu tenho uma visão de sair implementando isso rápido, todo mundo vai aderir. E eu notei que a sua visão, ela era uma visão muito mais ali pé no chão, do tipo... E aí, obviamente, você vai ter a oportunidade de explicar isso melhor, mas a percepção que eu tive foi de que, olha, a estratégia para IA, ela não é tão diferente assim das estratégias para as outras tecnologias que têm poder de impactar negócio. A gente tem que ir com calma para não fazer besteira. É mais ou menos por aí? É nisso que você acredita? Pelo menos a minha experiência, cara, com tecnologia, precisa ter um objetivo fim. Então, não é a tecnologia ditando a estratégia do negócio. É a estratégia do negócio usando a tecnologia para acelerar, para baratear, para criar diferencial competitivo. E com o IA não é diferente. É mais uma tecnologia à disposição, mas se eu não tiver... Eu tenho uma amiga que fala que tem muita empresa fazendo alvo ao tiro, né? Não tiro ao alvo. E é um pouco essa referência que eu tenho. Pega essa tecnologia e vamos descobrir o que dá para fazer com ela. Então, calma, me conta o seu problema e deixa eu ver qual a tecnologia que te ajuda a resolver. Por acaso pode ser IA, porque realmente é poderosa, é super ampla, mas pode não ser. Pode ter uma coisa mais fácil, mais rápida e mais barata que resolve o seu problema. Então, esse para mim, acho que é a grande chave da conversa com as áreas. Tem que aproveitar a empolgação que as pessoas veem com relação ao tema, mas não necessariamente dizer, ok, então a solução que eu vou construir para você é uma solução com IA, porque IA está na moda. Não, calma. Vamos ver se não tem nada mais eficiente para o momento que você está vivendo, para o problema que você quer resolver. Porque senão, o que acontece? Cara, senão eu acho que queima a tecnologia. Então, tem esse senão de você falar, ninguém mais quer saber disso. Pega o metaverso aí, acho que é um ótimo exemplo dessa realidade. Né? Isso aqui vai revolucionar o mundo. Tá, me dá uma aplicação prática. Ainda não tem. Ou tem para videogames. Cara, tem para videogames há anos. A gente só não chamava de metaverso, mas todo mundo estava na realidade imersiva ali. Se você pegar blockchain também, com uma tecnologia excepcional, as aplicações dela ainda são muito limitadas. Então, você não consegue puxar ninguém para uma conversa hoje sobre blockchain. Específico, né? E para uma indústria, então, isso não é assim tão imediato. Então, acho que tem que ter esse cuidado para você não queimar e depois ninguém quer ouvir falar naquilo porque isso aí é modinha e não serviu para nada. Temos que achar casos concretos, tem que ter vontade de experimentar realmente, mas aí não é despeja o caminhão de dinheiro. Vamos escolher, vamos experimentar. Isso que a tecnologia ao longo dos últimos anos trouxe, de fazer prova de conceito, de fazer MVP, para depois escalar, eu acredito bastante nesse modelo de trabalho com tecnologia. Entendi. Concordo. Acho que é uma visão pragmática, né? Porque, de fato, se a gente se descola da estratégia, se descola daquilo que o negócio está buscando, o próprio negócio acaba matando também, né, a sua iniciativa, né? Ela acaba morrendo por falta de prioridade, por falta de recurso, por alguma coisa assim, né? Exato. E você está falando de mudança de comportamento muitas vezes. Então, na hora da crise, na hora do aperto, se abandona. Fala, isso aí agora vai dar trabalho, eu já vi que não é assim tão bacana. Não, calma, isso pode ser bacana, mas vamos caminhando um passo de cada vez. Tem toda a razão. E aí, quando a gente sai ali, né, do campo mais
estratégico mais alto dizer as iniciativas tecnológicas elas se subordinam à necessidade estratégica, né? Se a gente desce um pouco para o tático e fala um pouco de KPI, o que você acha que tem, ou pela sua experiência, né? Nem achar, né? O que você sabe ali pela sua experiência de boas práticas, de como a gente utiliza KPI certo para avaliar o impacto de TI nas empresas? O grande desafio para mim é não usar métrica de esforço e usar métrica de impacto. Essa é uma discussão... Explica um pouquinho melhor dessa essa é uma discussão que a gente tem bastante lá dentro. Assim, quantas horas eu levei para executar, quantos processos passaram aqui dentro dessa tecnologia? Isso é métrica de esforço. Para mim, métrica de impacto é o que você causou no negócio fazendo isso. Para fazer um paralelo aqui mais lúdico, né? É como dar treinamento para as pessoas. A gente teve 70 horas de treinamento, mas eu não sei quantas pessoas aprenderam desse treinamento. Então, se ele tem 70 horas, ou 10 horas, ou 2.000 horas, no final das contas, eu preciso saber, ela sabe agora fazer e resolver sozinha? Né? Todos esses trabalhos de intraempreendedorismo, por exemplo, que as empresas têm trabalhado mais e mais, não adianta medir quantas pessoas passaram pelo processo, quantos projetos vingaram. Eu gerei a prova de conceito, mas se eu não conseguir escalar, foi um aprendizado, mas não trouxe impacto. Então, o desafio maior para mim é isso. Qual é o indicador que mostra que o que você está fazendo efetivamente trouxe mais negócio, eficiência de processo, redução de custo, ou satisfação de cliente. Aí tem vários indicadores de valor que você pode, inclusive, acordar com as pessoas. O que vocês entendem como valor para a equipe de marketing? Por exemplo, reverberação de marca. Beleza, então esse é um indicador que eu preciso ver se está funcionando. Mas esse desafiar as áreas a pensarem no indicador correto, cara, é um dos trabalhos talvez mais difíceis que a gente enfrenta hoje. Eu entendi. Imagino mesmo. Depois eu queria até se puder contar um pouco mais sobre esse desafio de como, às vezes, até tornar mensurável algo que a área não acredita que é mensurável. Eu não sei se você já teve alguma experiência dessa do tipo, não dá para medir isso. Não, pera aí que a gente vai arranjar um jeito de fazer isso, né? Não, conta aí, eu tô curioso. A gente teve alguns casos desse, inclusive em marketing, não necessariamente em tecnologia. Uhum. Porque a gente queria melhorar a experiência da pessoa que está escolhendo cor no ponto de venda. Perfeito. Aí a gente está falando do mundo de tintas. Do mundo de tintas. Uhum. E aí o pessoal falava, não, mas eu preciso fazer uma pesquisa. Eu falei, cara, até você setar uma pesquisa, contratar um instituto, você vai levar meses. Tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso. Uhum. E aí a gente usou armas de transformação digital para fazer isso num negócio que não necessariamente é digital. Então, eu falei assim, cara, vamos fazer teste de hipótese aqui. O que é escolher facilmente uma cor? Até me arrepia você falar teste de hipótese aqui, ó. Mas é isso. O que é uma boa experiência de escolha de cor? É em 1 minuto? É de um dia para o outro? Qual que é o timing do seu cliente? Porque é isso que vai dizer se a experiência é boa ou ruim. E aí a gente vai descobrindo coisas como a etapa de escolha de cor é a etapa gostosa de uma reforma. Ele não está com pressa nessa parte. Pô, então assim, não é esse problema exatamente que eu quero resolver. Vamos conversar com 2, 3, 10 pessoas no ponto de venda hoje. Vamos para lá agora. Então, em vez de setar uma pesquisa, esperar 3 meses e esperar o instituto trazer as conclusões dele, vamos pegar todo mundo aqui e vamos até a loja? Cara, 5 pessoas passar ali, você para uma e falou, oi, tudo bem? Cara, me conta como foi a tua experiência aqui hoje. Então, esses experimentos, cara, e essa capacidade de você usar o pensamento ágil fora do mundo da tecnologia, ele abre cabeças. Porque aí o cara volta diferente. Ele falou, opa, entendi agora. Por que vocês querem fazer um teste de hipótese? Por que vocês querem ver se a tecnologia ajuda? Porque senão eu não estou com o indicador certo, eu vou resolver o problema errado. Entendi. Então, obviamente, aí a gente está falando de os KPIs que são clássicos daqueles que você extrai de uma base de dados e vê no dashboard todo mês e vê lá se ele está verdinho ou vermelho, o KPI clássico, aliado também a essas experimentações, a essas comprovações de hipóteses, mas que estejam orientadas de novo a resultado do negócio. É isso? É que talvez você pode até usar os mesmos indicadores clássicos. Tá? E aí deixa eu voltar no exemplo para você, por exemplo, de website. Parte do website pode ser conteúdo, certo? E aí você fala, como é que eu sei se o meu conteúdo está bom ou ruim? O número de pessoas que acessam. É um indicador. Mas assim, eu não sei se ela saiu feliz ou infeliz depois de visitar a minha página. Pode ser porque ela foi porque o meu SEO é muito bom. E eu estou sempre na primeira posição e ela vai clicar. Então a gente falou, cara, o que eu preciso medir é se ela viu valor ou não viu valor.
Pô, qual que é um jeito fácil de fazer isso? Pô, bota lá um joinha para cima e um para baixo e pergunta para o cara quando ele vai sair da página. Até aí eu achei um indicador. Agora, se ele é bem sucedido ou mal sucedido, eu preciso de um número. Então eu preciso falar assim, quantos joinha para cima eu quero? 50% quer dizer que é um bom conteúdo ou tem que ser 90%? E essa parte é super difícil de fazer. Porque aí você não tem certeza. Você tem uma vontade sua, né? Do coração. Eu acho que 70% das pessoas, se ela der um joinha, esse conteúdo é muito bom. Tá, mas é 70% e não 80%? Então, o que você faz? Você precisa de uma tomada de decisão. Se você não decide, você nunca termina um projeto. E esse, para mim, é o grande risco quando a gente fala de tecnologia ou da tecnologia auxiliando qualquer tomada de decisão de negócio. Eu falo assim, eu não sei exatamente quanto é. Vamos deixar sem indicador. Vamos medir o joinha, mas não vamos falar se é 10%, 50%, 80%. E aí você nunca sabe se está bom. E você não sabe se para de investir ou se você, cara, escala. Falou, deu certo aqui para a página do blog, agora vamos colocar no aplicativo. Então, esse detalhe, essa discussão, ela é dura com as pessoas, né, com os negócios, porque ele tem que tomar essa decisão. Não é a área de tecnologia que pode falar, opa, 80% é um bom número. Cara, você tem que se ditar o benchmarking. Aí, portanto, a gente está falando, né, de um aspecto pouco óbvio, né, de como a área de negócio precisa se adaptar à tecnologia, né? Porque a gente fala o tempo todo, né? A área de TI tem que estar próxima da área de negócio. Inclusive, é uma pergunta que eu ainda quero te fazer. Mas esse é o outro lado, né? No tipo, como é que a área de negócio vai definir, então, o que é aceitável, o que não é, o que é performance em cima de um indicador que ainda não existia, porque a tecnologia não tinha dado a ela aquele poder. Né? Ou não tinha dado a possibilidade de medir isso. O que o digital traz para o negócio, que sempre foi, digamos, físico e material, é que eu posso ter medição de quase tudo. Aí eu não sei quantas pessoas entraram na minha loja. Beleza, o que eu posso fazer? Posso colocar uma câmera lá agora e hoje visão computacional filma. Mas isso há 10 anos atrás era caríssimo de fazer. No seu site, cara, você só precisa setar lá que você quer saber quantas entraram, quantas rolaram a página até embaixo. Hoje, se você pensa em inteligência artificial, mais em machine learning aqui, não generativo, ele sabe te dizer até se o cara está contente ou não com o que ele viu. Porque você sabe se ele arrastou, chegou até o fim da página ou não, se ele entrou, contou até 3 e saiu. Pelo heatmap lá. Esses indicadores, a gente nunca teve possibilidade de fazer isso no ambiente físico. Então, isso traz realmente uma maneira diferente de fazer gestão de negócio. E é uma tendência sem volta, é até clichê, né? Dizer que a área de TI tem que estar próxima da área de negócio, as coisas já são meio que indissolúveis, né? Ainda existem cadeiras diferentes aqui, mas cada vez mais caminhando por uma convergência, né? Eu queria te perguntar um pouco, Wagner, sobre como é que você enxerga o papel dos executivos de tecnologia na relação de letramento com seus pares. Vou explicar por quê. Porque como a estratégia, ela normalmente ela é top-down, né? Ela vai descer, ela começa no nível estratégico e vai descer para o nível tático, você só vai conseguir conceber aquilo que você, de fato, tangibilizar e enxergar. Tem muita coisa, né? Que eu brinco, né? Se fosse possível fazer um merge de cérebros aqui, né? Dos executivos aqui, todo mundo enxergaria as possibilidades tecnológicas frente aos aprendizados de mercado, né? Qual que é o papel que você enxerga que os executivos que trabalham na área de tecnologia hoje têm em relação a fazer o letramento, né? A orientação, o ensino dos seus pares para destravar ou, de alguma forma, fazer com que as iniciativas de negócio elas caminhem por uma visão mais inovadora? Eu vejo, cara, duas dificuldades maiores. Eu não vejo falta de vontade. Eu acho que no nível executivo, quando você fala essa é uma tecnologia importante, que você precisa compreender um pouco mais, todo mundo concorda. Quando você diz para o cara, para você compreender um pouco mais, vai exigir horas e talvez dias, e não é uma reunião de 15 minutos, que eu vou te dar um overview e você vai sair daqui craque, é onde tem o primeiro atrito. Então, convencer as pessoas de que isso é mais complicado do que ela gostaria que fosse, é que sem entender essa dinâmica, você não consegue falar assim, cara, agora eu estou vendo a aplicação, é uma encrenca. E o que a gente faz para tentar quebrar essa barreira? Normalmente leva exemplos. E aí você tenta trazer uma outra indústria, fala, tá vendo os caras aqui? Né? Todos os caminhões estão traqueados dentro da sua planta, você sabe quem foi e onde foi. Será que dá para aplicar no meu negócio? Putz, essa já é uma pergunta muito mais legal de trabalhar do que não faço ideia nem de como isso pode ser usado. Então, exemplos é uma coisa que a gente trabalha bastante para trazer essa visão. A segunda encrenca que eu vejo é delegação dessa responsabilidade.
eu entendi que é importante estratégico, mas eu vou chamar o meu colega aqui, vou chamar uma pessoa aqui da minha equipe que vai lá com você. Pô, ela não tem tomada de decisão. Então, o máximo que eu vou criar é um novo influenciador. Então, pode ser um movimento válido? Pode. Mas se ela não está no fórum certo, né, e se ela não tem voz ativa numa tomada de decisão, eu só estou atrasando o processo de transformação. E atrasar o processo de transformação pode ter consequências severas, né? Para o negócio, para a estratégia. Pode perder competitividade. Acho que esse é o principal alerta que a gente tem que ter como negócio. Se eu demorar muito... tem uma expressão, né? Quem chega antes toma água limpa, né? Bebe água limpa. Eu acho que é um pouco disso. Depois que isso virou uma commodity, se você não tem, você está atrasado. Não é que você criou diferencial competitivo. Então, esse é o desafio que eu vejo mais, assim. A gente até tá fresco, porque a gente acabou de sair de um evento de IA generativa, né? E a gente mostrou os resultados da nossa pesquisa. E uma das perguntas, né? Ela versava aqui sobre quão preparado a organização está para a implementação de IA generativa em relação à preparação de dados. E aí, acho que 63%, se não me engano, se eu tiver errado, depois no vídeo eles corrigem o percentual. 63% diz que não estava preparado do ponto de vista de dados. E quando a gente fala de política, 70% ainda não tinha, dos pesquisados, não tinha ainda uma política estabelecida sobre a generativa, né? É óbvio que é um caminho, uma evolução, enfim, uma coisa que explodiu 2 anos atrás e a coisa ainda está assim caminhando. A gente sabe que as organizações elas caminham a passos não tão rápidos quanto as hypes, né? Enfim, que a gente vê nas redes sociais. O que eu queria te perguntar nesse tema, Wagner, é o que uma organização deve fazer para conseguir rapidamente, ou o mais rapidamente possível, né, dar esses subsídios ferramentais, e aí eu estou falando de base de dados, estou falando de política, né, de procedimentos, se for o caso, de guardrail, de acessos, assim por diante, para que a organização ela caminhe rapidamente para abraçar o potencial da IA generativa. E eu vou inverter porque eu te perguntar primeiro do que você acha do potencial da generativa e depois eu te perguntar isso, mas eu vou inverter a pergunta. O que você acha que, né, os executivos podem fazer para trilhar esse caminho de uma forma mais suave? Suave e mais rápida, né? Não então, suave mais velocidade lenta. É importante, concordo super. Mas a gente tem que gerar lugares seguros para experimentar a tecnologia. Esse, para mim, é uma das coisas mais importantes. Porque o letramento você vai fazer, mas se ele não puder pôr a mão na massa, cara, sobretudo quando a gente fala de IA generativa, porque o grande exemplo, o grande boom que isso veio de finalmente eu ter uma tecnologia acessível para qualquer um. É verdade. E aí você fala assim, cara, mas cuidado quando você usar uma ferramenta de mercado, porque você vai botar dados da empresa, vai botar dados pessoais. O que nós adotamos como estratégia foi, eu vou criar a minha versão aqui dentro, num ambiente seguro, e aí você quer brincar, você quer experimentar, a gente chamou lá de playground, entra aqui e aí você fuça e você experimenta a tecnologia. Então, no paralelo, a gente fez letramento de um lado, criação de ambientes seguros do outro, porque na hora de você chegar no efetivamente resolver um problema de negócio, você vai esbarrar nessa questão dos dados que você estava falando. Vai mesmo. Meu dado não está estruturado. Pô, se não tem dado estruturado, não tem machine learning. Vamos começar por aí. O generativo até, digamos, a parte conversacional, a Google, a OpenAI, todo mundo já treinou para você. O problema é que ele tem que ler os seus dados e te dar uma resposta acurada. Então, isso é onde eu sinto a maior dificuldade hoje, porque mesmo que a empresa tenha uma excelente estruturação de dados, às vezes ela não é rápida, às vezes eu tenho ainda assim 2, 3 lugares para consultar que vão trazer informações parecidas. Então, existia lá no passado a ideia de que eu vou ter um ERP e, portanto, eu vou ter um one single point of truth, né? Isso não é verdade. Por quê? Porque a pessoa baixa no Excel, faz a base dela, joga numa outra plataforma. Então, esses desafios que a gente achou que um ERP resolveria no passado, eles estão aqui mais vivos do que nunca. E hoje é muito fácil replicar a base de dados por conta própria. Eu estou vendo agora um pouco, né, a questão da nuvem também, como um jeito de você tentar organizar. Então, exemplo besta e simples aqui. A gente trabalhava com 70 versões de PowerPoint para uma apresentação importante. Agora você coloca uma lá na rede, todo mundo compartilha e usa aquela. E aí você não precisa ficar transitando dados. Então, tem já esses elementos, digamos, de dia a dia, de produtividade pessoal, que ajudam a pessoa a entender por que isso é importante,
para depois ela pensar no dado da empresa e num problema de negócio. Mas esse, de longe, cara, é a maior barreira que eu vejo no uso de tecnologia de inteligência artificial. Como eu preparo os meus dados e quanto tempo leva para preparar os meus dados até eu conseguir falar, agora eu posso treinar um modelo, agora o modelo vai responder adequadamente porque o meu dado está organizado. Perfeito. É óbvio quando a gente olha assim, né, é lógico a palavra que eu queria usar. É lógico quando você olha na esteira, né, do que a tecnologia faz, do que você precisa imputar para que ela funcione, né? Um preditor de demanda precisa da sua demanda histórica para você predizer, né? Enfim, a generativa, nas aplicações que você normalmente faz, também exigem seus dados históricos ali da disciplina de negócio que você quer facilitar. Mas a gente também, nas apps, teve um aprendizado, né? Os projetos de IA generativa, eles são, via de regra, são mais curtos. Eles são muito mais rápidos, são muito mais curtos. Mesmo esses de estabelecer foundation, né? De estabelecer lá uma instância, né? Eu adoro o nome que você usou, playground, né? Uma instância playground, ali um safe place ali para todo mundo brincar ali e falar, ó, aqui você pode botar os dados sigilosos que não vai para lugar nenhum. Exato. Aqui, né? Uma instância privada, né? Mas a gente também se deparou bastante com, legal, vamos fazer. Cadê as conexões de dados? Não está pronto ainda. Tá no Excel, tá num BI que não é na camada Golden ainda, na camada Gold ainda. Então, de fato, eu acho que tem bastante trabalho aqui para ser feito do ponto de vista de dados. E talvez, baseado no que a gente já conversou, e eu entendi, a mesma abordagem deveria ser feita em relação a dados, né? Ou seja, vou sair catalogando tudo, vou sair fazendo... Não, vamos fazer aqui de acordo com o negócio, né? Quais são as decisões que eu preciso tomar, Exato. Portanto, quais são os dados que eu preciso reunir. É por aí? Exato. Eu vejo dessa maneira, mas, cara, sobretudo se as empresas... Quanto maior a empresa, eu acho que mais difícil é fazer esse movimento, porque as coisas estão muito interligadas. Então, quando você fala, beleza, eu preciso do dado de vendas. O dado de vendas está pronto. Se você não tem esse dado, você não está gerenciando seu negócio faz tempo. Verdade. Tá bom. Mas eu tenho produtos que eu importo, produtos que eu revendo, produtos que eu fabrico, e todos eles têm um flag diferente ali no sistema. Qual é deles que você quer ver? Opa, eu quero ver só esse. Então, tem mais um detalhezinho para a gente ajustar aqui. Mas agora eu tenho um cliente que tem uma operação especial. E se aquela operação especial não está incluída, então não tem valor esse negócio que você está gerando para mim. Então, todas essas particularidades também são outra barreira importante. E aí a história do MVP é crucial. Podemos tentar só com a venda padrão, só para ver se o resultado que isso vai trazer vai ser útil? Porque se eu tentar corrigir cada uma das bases de conhecimento que eu tenho, para só depois você testar o modelo, para você falar, não é muito diferente do que eu tenho hoje. Não ganhei tanto tempo assim. Pô, eu joguei dinheiro fora, né? Joguei muito tempo de muita gente. Então, esse quebrar o problema, ou fatiar o problema, como a gente fala, né, no mundo do ágil aí, é crucial quando a gente fala de gestão de dados, cara. Como é que foi lidar com a... Bom, eu estou presumindo que houve aqui uma enxurrada aqui de consultas, né, a você e a sua equipe quando a generativa explodiu, né, alguns meses e anos atrás. Como é que foi isso lá atrás? Como é que está sendo isso agora? O que você enxerga ali para o futuro? Dado que generativa é uma pauta aqui, é um tema, né, que está sempre quente aqui nas nossas discussões. Eu acho que para te dar essa resposta, eu preciso dar um passo atrás. Alguns colegas, e aí estou falando da equipe global, foram muito felizes no desenho de estratégia que eles adotaram lá atrás. Então, há quase 3 anos atrás, 2 pessoas lá da equipe de tecnologia falaram, tem uma tecnologia nova aí, chamada de LLM, que a gente achou super interessante e queria estudar um pouco mais sobre ela. Dá para ceder uma verba aqui? Dá para a gente fazer alguma coisa? E a área de inovação digital nossa, global, falou, olha, não está muito claro para mim o caminho que vocês vão. Faz o seguinte, faz uma pesquisinha dentro da empresa para ver que tipo de aplicações seriam possíveis do ponto de vista das áreas de negócio. E volta daqui 6 meses e me faz esse pitch de novo. E eles lançaram uma campanha, uma campanha de ideação. E foram para todas as áreas, jurídico, marketing, venda, supply chain, etc. Isso é padrão? Isso é cultura? Isso é cultura. Isso é cultura. Existe um programa de inovação digital lá, e se você enxerga uma tecnologia inovadora que você acha que traz diferencial competitivo, você pode ir lá fazer um pitch e pedir uma verba. Legal. Entendi. Então, eles seguiram esse modelinho.
A plataforma de inovação existia. Exato, Isso, exato. Tá. Então, quando eles voltaram lá alguns meses depois, eles já estavam com 30 ideias no bolso. E aí eles ganharam a verba para começar a trabalhar nisso. Bateram na porta da OpenAI, naquele momento também uma startup desconhecida até então, e falaram, como a gente faz para ter um early access no que era o GPT-3 ali? E aí eles conseguiram isso, cara, acho que foi em setembro. E eu brinco que eles tiveram 3 meses de alegria, setembro, outubro e novembro. Em novembro de 22, foi a público a tecnologia. E aí, cara, eles receberam essa enxurrada. Inclusive de mim, que não conhecia a tecnologia, que estava aprendendo ali, ligando para eles e falando, cara, eu tenho um monte de case aqui que eu queria executar. O que a gente fez foi tentar compartimentalizar por tecnologia e não por negócio. O que eu quero dizer com isso? Tinha um monte de demanda parecida, de áreas diferentes, que era chat com os seus dados. Não preciso fazer 30 provas de conceito, basta fazer uma, talvez 2. Tinha muitos outros que eram consulta de plataforma, de chat, né? Como quando a gente fala de atendimento. Basta fazer para um business. Se funcionar, eu posso replicar para os outros. Então, essa estratégia foi bem feliz, da gente voltar e falar assim, eu escolhi um tipo de cada, que é o que o tempo e a verba me permite testar, e depois a gente compartilha os resultados, e aí cada área pode optar por falar, eu quero, vi valor, traz para mim, ou não, isso aí não foi tão legal assim, não quero. Então, quando chegou aqui para a gente, já tinha uma certa estrutura global, pelo menos para a gente falar, deixa eu ver o benchmarking aí, não vamos fazer aqui localmente, porque já tem alguém testando no global e depois a gente pega pronto. Entendi. E o que me chama a atenção na história já é cultura, já existe uma plataforma de inovação que permitiu que essas coisas aflorassem e deu ali para a empresa como um todo ali alguns meses de head start ali na implantação da tecnologia, né? Presumo que deve ter outros casos semelhantes no passado também. E tem os que dão certo e os que não dão certo. Só para citar um que a gente não conseguiu alavancar, foi blockchain. Foi a mesma coisa. Um grupo de pessoas viu, falou interessante isso, fez o pitch, pegou a verba, construímos 2 projetos para testar. Cara, não vimos que isso ia trazer diferencial competitivo, porque esse é o objetivo final. Claro. Não funciona agora, talvez depois, mas agora... Exato. Então, assim, aprendemos a tecnologia, entendemos, mas falou, cara, o timing não traz impacto significativo de negócio. Então, segura aí. Já aprendemos, pelo menos, uma etapa está vencida. Sim. Mas essa é a ideia de inovar também. Você possa errar. Apostei numa tecnologia, não é bem isso. Mas eu fiz pequenininho, fiz num cantinho, tenho documentação para mostrar resultado e aquilo que a gente falou de impacto. Afinal de contas, que ponteiro eu mexo com isso? Não mexi de venda, não mexi de produtividade, não reduzi erro, não melhorei a satisfação do cliente. Cara, então essa tecnologia não tem, nesse momento, impacto significativo. E a palavra nesse momento ajuda a suavizar um pouco, né, a conclusão, né? Quer dizer, não é que não é útil, não é que não ajuda, não é que não vou fazer. Não vou fazer agora. Às vezes o timing tá errado e o Facebook é um clássico disso, né, cara? Versus lá o MySpace, acho que chamava a plataforma. É a mesma coisa, só que o cara veio num timing diferente e acertou o timing. Então também o timing é importante. A gente, às vezes, tem o framework, né, em que a gente ajuda as empresas a varrer a estratégia e chegar nos cases de AI que deveriam ser implantados com business case, né? E uma ou 2 vezes eu já ouvi o comentário de que a etapa de business case não era assim tão relevante, né? E eu comentei, quando a gente fala de projetos de IA generativa, a grosso modo, não que seja a regra, mas a grosso modo, é barato fazer. O difícil é manter funcionando, do ponto de vista de custo, né? Ou seja, subir ali uma instância, cara, rapidinho você sobe ali, plugar, fazer uma RAG, fazer um fine tuning, cara. Comparado com fazer um banco digital, cara, é muito rápido. Agora, vai manter depois, né? Vai fazer. Mas esse é o detalhe. É por isso também que entra-se tanto no caso do seu time na questão de avaliar a necessidade do cliente, entender qual é o KPI que vai ser mexido, o ponteiro que vai mexer, também para evitar esses sustos com custo depois. Porque senão ele vira um projeto infinito, cara. Ele nunca vira um produto digital, né? Ele fica na etapa de projeto para sempre. E esse, para mim, é uma das coisas que eu já vivi e não gostaria de viver de novo. De que você não sabe se você mata ou se você escala. Eu tenho que ter essa certeza. O que eu faço com isso? Senão você fica empurrando. Esse dinheiro podia estar sendo usado para outra coisa, essa equipe podia estar produzindo algo diferente. Então, eu acho bastante importante a gente tentar dizer onde a gente quer chegar.
nem que tenha que revisar daqui um tempo, sabe? Não era bem isso, entendi melhor agora o problema, o KPI pode ser outro. Não precisa botar ele lá eterno, escrito em pedra, mas precisa ter um objetivo claro. Senão você não tem nem a discussão do vai para frente ou não vai para frente. É verdade. E enquanto ninguém decide, não tomar decisão já é uma decisão também, né? Exato. Entendi. Como é que você vê a generativa agora, né? Em 2024, cara, eu acho bastante poderosa, mas eu não acho que ela é uma tecnologia que anda solta. Ela precisa estar integrada com outras coisas para funcionar. Então, a camada conversacional de um IA generativo, por exemplo, é super legal. Mas ela talvez tenha que estar no seu e-commerce, ela talvez tenha que estar no seu sistema de atendimento. Então, eu acho fácil fazer a prova de conceito, mas na hora que você fala, vamos integrar isso aqui agora na realidade, né? Do que quer que seja, né? do que você trabalha, aí o desafio é bem grande. Então, eu vi alguns aplicativos agora, né? Do próprio supermercado, de você falar, eu preciso fazer um churrasco para 15 pessoas. Né? E ele já vai te dar a listinha. Maravilha, o GPT faz isso. O que eu quero é que depois ele já cria o carrinho de compras para mim, né? Já manda para minha casa. Então, essa parte eu acho super trabalhosa. E essa parte é onde eu acho que realmente é um golaço assim, para a gente usar a tecnologia. O resto, quando a gente pensa nos copilots de hoje em dia, seja para gerar texto, para gerar vídeo, etc., eu acho que o impacto maior vai vir primeiro para a produtividade individual. Aí as pessoas vão sentir isso. Como é gerar uma apresentação com 5 palavras? Como é fazer uma análise de uma planilha com 10 perguntas? Como é botar um prompt para gerar um vídeo? A hora que o cara captura isso, aí eu acho que ele está pronto para a próxima etapa de falar, tá bom, como é que eu boto isso agora no contexto de analisar... a Baster tem, por exemplo, um projeto que eu acho bem legal. Todos os procedimentos de uma planta química estão debaixo hoje de uma estrutura que a gente chama de Plant GPT. Tá? Então, assim, cara, eu preciso desativar um reator. Eu posso perguntar. Ele vai me falar qual parâmetro, com que tempo, com que... E o manual pode estar em alemão, né? Pode estar em qualquer língua. Pode estar em qualquer língua. Então, assim, eles fizeram para uma planta. Foi bem sucedido? Estamos falando de escalabilidade agora. A característica conversacional dele é muito legal, exatamente por isso, de você falar, não importa se o manual está em alemão e eu falo inglês, mas também porque permite você ter velocidade. Cara, onde está esse documento? Só o engenheiro mestre da planta sabe. Verdade. Eu não quero ter esse tipo de dependência do que está na cabeça de uma única pessoa. A gente usa IA generativa também para consultar os papers de química nossos. Basta ter mais de 500 mil documentos. Para referenciar, por exemplo, qual é o... Eu quero resolver um problema de uma formulação. Tá bom. Entendi. Cara, alguém já fez esse teste em alguma planta no mundo? Já fez. Algum laboratório tem? Tem. Tudo isso fica documentado. Mas como que é o processo pré-era GPT? Né? Cara, eu preciso ligar, consultar uma base, para o cara falar, tá em holandês. Porque eu era lá no laboratório da Holanda e o cara não fez em inglês. Liga para o holandês lá e pergunta. Traduz pra... Agora não importa que língua tá, ele vai te trazendo do jeito que você quiser. Então essas coisas são pequenas em termos de dificuldade de implementação, mas você tem um ganho operacional super relevante. O problema de negócio aqui, explicando para os nossos ouvintes aqui do podcast, é de que a BASF dispõe de uma gama enorme de componentes químicos, de ingredientes químicos. E é o balanço correto deles que resolve um problema de cliente, certo? É nesse contexto que se aplica. Né? Pensa no contexto de um laboratório mesmo. Então, eu estou lá fazendo um experimento de laboratório para validar uma formulação, seja para o cliente, seja para a nossa própria planta produtiva. Aí eu falo, eu não sei agora se faz sentido eu colocar o agitador nessa velocidade. Pô, será que alguém já trabalhou com essa velocidade de agitador? Pô, tem algum estudo em algum lugar na empresa, se tiver. Como que eu consulto isso agora? Hoje eu abro o chat e pergunto. Condição de reator, produto químico, papapá. Tem um estudo, mas é de 1978. Opa, tá super defasado. Ainda faz sentido? Qual é o equipamento que tinha lá? Então, essa velocidade de produtividade, cara, é muito importante. E a gente está falando de um laboratório. Não necessariamente é uma área de vendas, uma área de marketing. Cara, é uma área que tipicamente trabalha lá no desenvolvimento. Então, a aplicabilidade dessa tecnologia para a fábrica, para o jurídico, para o laboratório, para diminuir a quantidade de testes, por exemplo, de desenvolvimento de molécula, dá para fazer. O exemplo simples assim que me vem na cabeça.
Se eu vou misturar 2 produtos, eu tenho que decidir a temperatura, a velocidade de agitação, eu tenho que decidir o tamanho do recipiente. Tem tantas variáveis possíveis que eu posso fazer, às vezes, 200, 300 experimentos diferentes. Eu posso usar a minha base de conhecimento para reduzir isso para 5 ou 10, porque os outros, a probabilidade de sucesso é tão baixa que eu já não preciso fazer. Eu já ganhei dias, meses de trabalho num laboratório. Então, o que eu acho legal da tecnologia é isso. Não importa se você é de vendas, marketing, laboratório, supply chain, jurídico, tem possibilidades de usar essa tecnologia para ajudar você no dia a dia. Eu estava vendo um estudo da McKinsey que estava levantando qual é o potencial econômico, né, que a generativa traz, e ela dividiu isso em 2 fatias, né? As 2 fatias enfim, em bilhões de dólares, né? Não estamos falando de pouco dinheiro, né? Mas a primeira fatia é relacionado a quanto de savings vão ser capturados por causa de automation. Uhum. Né? Então, por causa de atividades que a IA ela vai automatizar. O que me chamou a atenção não foi essa primeira fatia, foi a segunda, que media o ganho do augmentation. Né? Ou seja, quanto que se traria de produtividade. Uhum. Porque o ser humano aumentado, né, o augmentation no contexto aqui de IA aqui para os nossos ouvintes, é de que a IA ela pode ser usada, né, enfim, para suportar uma decisão, ela pode ser usada para um augmentation, ou seja, o ser humano ganha capacidades adicionais que ela normalmente não teria, por exemplo, falar uma língua diferente, né, ou entender de química quando ainda não entende, ou automation full ali, que é, cara, desligou ali o cérebro e deixou só o ser artificial tocando o barco. Então, para essa fatia do meio, o augmentation, a fatia é maior do que a fatia da automação pura. E tudo isso que você está trazendo cai dentro desse balaio. Quer dizer, essa história do o ser humano vai ser substituído pela inteligência artificial, alguns até vão ser, né? Mas não é tão simples de se entender essa realidade, né? Eu tem uma frase que ficou famosa, né, ao longo do ano aí, de que você não vai ser substituído por uma inteligência artificial, alguém que sabe mexer, né, provavelmente é que vai substituir. Né? É isso aí. E eu acho que isso é bem verdadeiro. As pessoas vão ter que aprender essa tecnologia, assim como elas aprenderam pacote Office, cara, 20 anos atrás. Verdade. Hoje é meio que pré-requisito de sobrevivência. Se você não sabe isso aqui, você dificilmente consegue entrar na primeira linha de seleção de uma posição. Então, eu acho que é mais uma tecnologia chegando, mais uma que a gente vai ter que aprender. A diferença é que essa está mais fácil de aprender do que algumas anteriores. Quando a gente fala de programação, por exemplo, falando realmente ali do pessoal de desenvolvimento de software, cara, o que dá para ganhar de produtividade hoje, porque você consegue ter um pré-código para você, ou até fazer o contrário, avalia meu código aqui e me diz se tem alguma coisa que está estranha. Eu ainda preciso do cara pensando como programa, mas o que ele consegue ganhar de velocidade... Outro dia eu estava conversando com um colega de marketing de comunicação. Tá. O tempo que eu levava para fazer o primeiro sketch, né? Por exemplo, de uma ideia, de uma campanha, cara, ele levava uma semana, agora ele leva 4 horas. O IA faz tudo sozinho? Não. Ele ainda precisa do Photoshop, ele ainda precisa fazer várias coisas. Mas ele consegue levar para o cliente dele 8 alternativas e não mais 2, no tempo que ele tem disponível. Então, eu acho que ele mexe não só com a questão da produtividade, mas com a qualidade do que você consegue levar de volta para o seu cliente, né? Ou qualquer que seja o problema que você está resolvendo. Então, essa parte eu ainda não vi muitos dados e números, mas a gente sente isso na pele. Se você consegue fazer mais rápido, não necessariamente você vai fazer mais coisa, mas você pode fazer muito mais bem feita aquela coisa. E aí sim você cria diferencial competitivo para o seu trabalho, para a sua empresa. Não é verdade. Eu acho que também, né, tá diminuindo cada vez mais a barreira para atividades que antes somente desenvolvedores ou especialistas em automação fariam, né? Então hoje com uma carga horária de alguém que tem um background de tecnologia, com 8 horas de treinamento, consegue criar um fluxo, né, de uma automação ali, usando generativa, plugando uma generativa, plugando isso no e-mail, colocando a generativa para responder o e-mail antes de enviar, obviamente, revisando, mas né, eu acho que essa barreira de adoção mesmo, né, de construção de tecnologia, né, quando eu estou falando de automação e código, ela baixou bastante, né? E aí eu vejo talvez um fenômeno parecido, eu queria saber se você concorda, Wagner, de
quando surgiram os BI self-services, né? Os data marts, né? Do tipo, antes você precisava entrar na fila do BI lá, bater na porta do cara. Pelo amor de Deus, gera um relatório para mim que eu preciso fazer uma análise. Não, mas espera aí que o presidente pediu outra coisa aqui e você vai esperar. Cara, hoje, data mart, você vai lá, dado tudo catalogado, você vai lá, drag and drop, monta seu relatório e sai fazendo. Talvez algo parecido. Eu vejo o mesmo caminho que você mencionou, assim, cara. Vai ficando self-service muitas coisas. Ainda tem etapas que não são tão simples. E aí eu lembrei de meu primeiro experimento com planilha e versão de IA generativa com planilha. Tá. E aí eu peguei lá minha base, subi, comecei a fazer algumas perguntas, pedi uma análise de fornecedores, assim, me lista do mais importante para o menos importante em termos de gastos mensais. Ele montou a tabelinha. E aí eu notei que aparecia o mesmo fornecedor 2 vezes. Uhum. Falei, cara, alguma coisa está errada aqui, né? Aí eu fui lá e fiz a minha velha tabela dinâmica, por conta própria aqui no paralelo, criei minha tabela e ele também levou, o mesmo fornecedor aparecia 2 vezes. Aí você vai olhar na base, o que é? Um está com um espaço na frente, e aí você já não consegue mais que o computador entenda que aquele é o mesmo registro. Estes problemas, cara, o IA generativo não resolveu ainda. Ele vai se deparar, porque ele faz a mesma análise que você faria numa tabela dinâmica. É verdade. Então, assim, cara, essa parte do arrume seus dados é uma barreira enorme ainda, porque não importa quem fez a análise. Se for o analista, ele errou também, né? Se ele não perceber que tem essa diferença. Eu até pensei, viu? Você estava falando, eu estava até pensando, cara, mas se a gente construir um prompt do tipo, se comporte como um analista de dados e faça a higienização dos dados segundo os protocolos. Não brinquei ainda desse jeito. Mas eu acho que ele acontece. não sei se dá problema de integridade de dados, eu não sei se mexe. Fica aqui, enfim, para os nossos ouvintes aqui, se alguém souber a resposta, jogar aqui nos comentários para a gente saber. Para quem brincou com planilha muito na vida aí sabe, às vezes um tá ponto, outro tá vírgula, um tá como campo texto, outro é campo número. Olha, um dia feliz da minha vida aqui, Wagner, foi o dia que eu descobri a função trim. Arrumar, né? Aquela que tira todos os espaços, exceto o simples ali, mas não limpa ponto e vírgula, não limpa 2 R's que deveria ser um R só. Essas coisas. Isso. A higienização de dados continua sendo uma tarefa mais braçal mesmo, né? Braçal não, né? Dos pipelines de ETL dos dados. Sem dados, sem utilização de AI. Concorda? Exatamente. Não tem a mágica do machine learning se não tiver dado para ele aprender. Você vai ficar preso numa camada muito superficial, é isso? É isso aí. O que você enxerga para o futuro, Wagner? Olha assim, né? E aí, assim, né? A gente conversando anteriormente, nos bastidores aqui, somos 2 que acreditam que não é um futuro, né? São vários futuros, né? Então, quais são os futuros, Wagner, que você enxerga para o uso de tecnologia e inteligência artificial? E aí vamos falar num campo amplo, não somente na generativa, mas... Eu lembrei aqui da Amy Webb esse ano falando na South by Southwest, né? Ela falou, qual a probabilidade disso aqui virar uma distopia absurda, né? Qual a probabilidade disso virar uma utopia? E ela cravou no 50%, né? Falei, não ajudou nada, né, Joga uma moeda para cima. Exato, esse aí também eu consigo, né? Mas eu tenho uma visão otimista, cara. E eu acredito que isso vai ser parte integrante do dia a dia a ponto a gente esquecer que ele faz parte. Assim como a gente esquece hoje que a internet já foi ruim, já foi discada e tudo mais, e ela está ali no dia a dia. Assim como ninguém hoje pensa em ir ao banco mais, porque não é o contrário. Tem um banco no telefone. Tem um banco no telefone. E, cara, há 10 anos atrás isso não era uma conversa possível. Então, eu acho que sim, ela vai vir, vai ajudar bastante, mas vai exigir da gente que a gente queira aprender. Precisa estar com vontade de entender esse mundo novo. Uhum. Eu sempre brinco com a minha sogra, quando ela fala, eu não entendo esse negócio aí. Cara, mas nós, seres humanos, vão durar 100 anos, 110. Você tem 40 anos pela frente, no mínimo, aqui para aprender isso. Então, não dá mais para você falar assim, isso aí passou meu tempo, eu não vou... Quando eu olho para o futuro, claro, acredito que o UX vai ser diferente. Eu acredito que realmente vai ser mais fácil. Talvez não tenha que entrar na frente de um teclado mais, em 2050. Eu vou realmente conversar aquilo que a gente vê em filme e ele vai entender a tonalidade, o sarcasmo, todas as nuances que uma língua tem. Mas precisa estar com vontade. Um pouquinho da nossa disposição em aprender precisa existir para quem quiser viver esse futuro. E riscos? Quais são riscos que você enxerga? Eu acho que Desculpa jogar a pergunta assim do nada, risco, né, e tal, mas... mas é difícil, né, não projetar o futuro e não pensar em risco. Né? Tem risco de algumas coisas não serem mais vistas.
Então, só assim, o IA pode gerar... aquele filme do Eu, Robô, do Will Smith, acho que é um clássico disso, né? Que o cara fala, mas você é capaz de fazer uma composição, você é capaz de escrever uma obra-prima, e o cara fala, eu não, e você? Né? Então, eu acho que tem que ter o cuidado de que algumas coisas são eminentemente humanas e tem papel para elas, assim como tem outras que a gente vai dar graças a Deus que tem uma máquina aí resolvendo esse problema para a gente. E assim tem sido desde que a Revolução Industrial começou. Verdade. Mas cuidados que eu vejo, em especial, mesmo que você ter... A gente está falando de uma tecnologia que toma decisões com base em probabilidade. Esse é o coração da IA generativa. E uma probabilidade de dar certo de 98% ainda tem 2 de dar errado. Então, eu acredito que sim, tem que existir algum tipo de supervisão, revisão, alguma coisa que permita que a gente não deixe um negócio 100% blocado e eu não sei o que tem lá dentro daquela máquina. De vez em quando você precisa checar o que tem lá dentro. Né? Então, essa história do evoluir sozinho, eu acho que é um dos riscos grandes que a gente tem que cuidar. Porque aí fugiria do que é controlável, certo? É nessa linha. Né? Você lembra de Tem uma moça responsável pela área de dados do Google, tentando lembrar o nome dela, acho que é Cassie que ela chama. E eu assisti uma apresentação dela muitos anos atrás, num Web Summit. Acho que eu estava foi 2 anos atrás. Foi 2019, cara. Faz um tempo. Em termos de tecnologia, faz bastante tempo. Eu vi uma apresentação de uma VP do Google no Web Summit, Boa. mas foi no Web Summit. Eu vou lembrar daqui a pouco sobre o nome dela aqui. Ela faz um paralelo que eu acho muito bom. Ela fala que inteligência artificial a gente deveria tratar da mesma maneira que a gente trata crianças. Você tem que dar os livros certos para ela aprender, que são os conteúdos. Boa. Você tem que dar provas para ver se ela está acertando. E você tem que criar guardrails do que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, até onde ela pode ir sem que alguém a corrija. E eu achei muito, muito interessante esse paralelo. Porque ela falou assim, se você der livros ruins para uma criança, ela vai aprender errado. Se você não der salvaguardas para ela, ela não vai saber o que é limite. E se você não testar o conhecimento dela e ela for resolver alguma coisa, ela vai errar e talvez causar um dano. Então, acho que é um pouco dessa lógica. Né? Quem é que está alimentando esse conteúdo tem que garantir que esse conteúdo está realmente bem direcionado, sem vieses, limpo em termos de informações corretas. Então, esse eu acho que é a visão que eu vejo, cara, de futuro. Entendi, faz todo sentido, Wagner. A pergunta que eu vou te fazer agora, ela, no fundo, é para todo mundo que está ouvindo aqui a gente e tem um time, né? Gerencia um time e precisa se preocupar ali com como o time vai se preparar. Mas é dito a eles, mas eu vou fazer a pergunta de outro jeito, né? Você acabou de falar de reskilling, né? Acabou de falar da sua sogra e de qualquer ser humano que, cara, vai ter que aprender novas habilidades o tempo todo porque a realidade está mudando a cada dia. A gente vai sair daqui da gravação do podcast, o mundo vai estar diferente, né? O ritmo com que a gente precisava de reskilling era menor quando a gente saiu da faculdade e começou a trabalhar, né? Pelo menos é a minha percepção, quero ouvir a sua. E eu queria ouvir quais são as dicas que você dá, ou o que você enxerga que é importante, né, para as pessoas que estão começando a carreira. Com que elas deveriam se preocupar, o que elas deveriam olhar, que tipo de comportamentos elas deveriam ter, o que elas deveriam fazer ali do ponto de vista de como essa tecnologia vai afetar a vida delas nos próximos anos. Eu concordo com a tua primeira afirmação aqui de que a gente está precisando estudar com muito mais frequência. Eu brinco bastante com os meus filhos com isso, cara. Às vezes eles falam, não aguento mais a escola, quer terminar. Eu falo, nunca vai terminar, cara. A diferença é que você vai trabalhar e estudar. É só isso que vai mudar na vida adulta. Vai aumentar um pouquinho a dificuldade. Vai aumentar a carga horária aí do que você tem para frente. Então, eu entendo que sim, a gente precisa gostar de estudar e, portanto, a gente precisa escolher bem o que a gente quer fazer em termos de caminhos de carreira, porque se você não gostar, cara, vai ser muito, muito difícil enfrentar o mundo na velocidade com que ele muda agora. Mas para quem está entrando, eu acho que o olhar nosso, sabendo que a tecnologia vai ocupar um papel importante na operação, é como é que eu treino orquestragem das coisas, sabe? Visão sistêmica, como é que eu faço... Para mim, essas são as curiosidades que o ser humano precisa exercitar agora.
Cara, eu tenho que olhar para o processo como um todo. Por quê? Porque os pedacinhos talvez sejam executados e tem aqueles sonhos, né, de que a gente vai ter o $1 million, $1 billion company de uma única pessoa. Mas essa única pessoa ainda precisa ter a visão sistêmica. Então, esse é algo que eu acho que precisa ser trabalhado. E curiosidade intrínseca, cara. Você precisa gostar de novidade, porque vai ter novidade todo dia, todo minuto, toda hora. Isso eu acho que vale para as pessoas pensarem o que eu preciso ter no currículo. Hoje, quando eu vou contratar alguém que está entrando, eu estou um pouco interessado nessa pegada. Quando essa pessoa é curiosa, quando ela está disposta a fazer as coisas, e o skill de relacionamento e negociação, cara. Esse também é difícil de abrir mão, porque a gente ainda vai lidar com seres humanos. E qualquer que seja o AI que você está treinando com os nossos comportamentos. Então, vai precisar saber inteligência emocional, vai precisar lidar realmente com as negativas que a vida vai colocar na sua frente. Visão sistêmica, negociação. Visão sistêmica? É isso, né? Visão sistêmica, negociação e... Inteligência emocional. Inteligência emocional. Só soft skill, né? Não tem cálculo 1, cálculo 2. Não tô esperando vir termodinâmica aqui, não veio a termodinâmica. A gente aprende cálculo hoje, mas o cálculo ficou ultrapassado no momento que o computador chegou, cara. Se você for pensar, ele nasceu porque não tinha como uma máquina executar o serviço pra gente. Não é? Ou pelo menos morreu quando veio o cálculo numérico, né? Você pode ir tentando, enfim, né? Enfim, isso. O cálculo dava para iterar até acabar. Brincadeiras à parte, é que a gente parte do pressuposto que alguém que chegaria para trabalhar na BASF, por exemplo, ali, né, uma posição de analista ou alguma coisa assim, um coordenador, teria uma bagagem ali de formação técnica, né? Isso deve mudar também, não? Cara, eu acho que... Bom, se a gente for pensar em termos de educação geral, eu acho que mais e mais eles vão ter que aprender um pouco de informática lá no ensino médio. Isso não tem hoje, isso é uma das coisas que, cara, poderia ter mudado rapidamente. É verdade. Porque você vai aprender o que é um Power BI na vida, talvez na faculdade ou talvez direto na hora que você sentar no trabalho, o cara falar, então tá aqui, ó, daqui que a gente tira a informação. Verdade. Comigo, pelo menos, foi isso. Então, eu acho que se a gente pudesse introduzir este tema para as crianças mais cedo, eles falam de pensamento computacional, né? De você... Eco, né? Raciocínio lógico, matemático. São coisas que dá para você já introduzir para a molecada antes e é legal. Não é que é um negócio que o cara vai falar, nossa, que horrível isso. Dá para fazer isso de um jeito lúdico super interessante. E vai facilitar muito a vida, porque esse vai ser o racional que a gente vai usar. A execução deixa que a máquina executa. É verdade. É saber pedir e saber como pedir, né? O resto a máquina, pelo menos do ponto de vista informacional, vai cuidar, né? Quando a gente olha para uma organização, a gente enxerga, né? Enfim, a gente vê lá a área de TI ela sendo cobrada muito. Tô olhando pro futuro também, tá? Mas assim, a área de TI sendo muito cobrada por tudo que tange inteligência artificial, né? Inclusive o uso das pessoas da área de negócio em relação à inteligência artificial, né? Eu enxergo que assim, né, numa indústria, a gente está falando assim, a operação, a manufatura é a manufatura. Não tem inclusão de escopo. As responsabilidades são claras e estão ali pré-definidas, né? Vai aumentar se abrir outra fábrica. Tudo bem, abrir outra fábrica, uma fábrica a mais. Do contrário, ficam ali delimitadas. Quando a gente fala de TI, e depois eu queria até ouvir o seu ponto de vista específico sobre transformação digital. Me parece que assim, quando a gente fala de TI, é um conjunto, é um domínio cada vez maior, cada vez mais amplo, né? Enfim, é um domínio em cada vez mais expansão. Quando a gente olha para a transformação digital, também eu não enxergo um fim para a transformação digital. Eu queria te ouvir um pouco do que você acha que vai ser o roadmap de transformação digital nas indústrias, de forma geral. Porque não é uma coisa que vai acabar, né? Não é uma coisa que você conclui, acabei, tá aqui, entreguei a transformação e está transformado, né? Ou é? Eu acho que não, mas eu acho que tem níveis de maturidade. Então, o desafio vai ficando maior à medida que você vai resolvendo os primeiros movimentos de transformação que você está fazendo na empresa. Vai passando de fase, é isso? É, mais ou menos isso. Vai mudar o chefão lá que você enfrenta, mas não acho que termina, não. Mas estou pensando aqui um pouco no que são esses caminhos futuros, assim, cara. Eu acho que o desafio maior é que o mercado vai seguir mudando
E por isso, não é que a transformação pela transformação digital vai acontecer. O mercado vai continuar na dinâmica dele e, portanto, vai exigir de você, talvez, ferramentas que você ainda nunca se deparou, necessidades de ferramentas que você nunca teve. Então, eu acho que é isso que vai ditar o ritmo de mudança na frente. Tem um professor meu que dizia que trabalhadores do conhecimento trabalham 24 horas por dia. Porque mesmo que depois que você terminou o que você está fazendo, está indo para casa, o trânsito, o seu cérebro está martelando, você vai dormir, às vezes sonha com um problema. Eu acho que isso vale para a TI, mas vale para todas as profissões hoje, cuja tarefa é encontrar soluções criativas para problemas. Verdade. E ele sempre brincou dizendo assim, se você não está aprendendo, não está ensinando e não está coordenando, provavelmente você vai ser substituído por uma máquina. E aí hoje eu olho pós-GPT, né, cara, essa frase. Não, pera, assim, se você não está vendendo... Não, se você não está aprendendo, se você não está ensinando, se você não está coordenando, provavelmente a sua tarefa vai ser substituída por uma máquina. E agora, 2, 3 anos depois, né, dessa conversa, quando eu olho para inteligência artificial generativa, talvez o criando já não precise muito, né, cara? Então, uma facilitada. Né? O ensinando, talvez não. O aprendendo, eu acho que definitivamente a gente vai precisar. Mas o ensinando, eu fico pensando até que ponto essa mistura entre aprender com uma pessoa e aprender com a tecnologia não traz até muito mais benefícios do que tentar aprender só com uma pessoa. É verdade. Então, isso. Mas a parte do coordenando, né, o terceiro pedaço da história, eu vejo ainda bem forte. Eu entendo isso como orquestrar as coisas. Essa é mais difícil, cara, para você programar uma máquina para fazer isso. Embora um colega me mostrou essa semana foi na China visitar o Alibaba e toda a infraestrutura deles. E aí ele mostrou lá uma moça responsável pela parte de despacho de produtos. Tá. E assim, à medida que a pessoa escolhe o carrinho dela, ela já calcula e já te indica qual é o tamanho da caixa que vai ter o melhor encaixe para você botar aquilo no correio. Aí eu falei, cara, a gente faz isso há anos para container. Né? Então, assim, tem áreas e softwares específicos para te dar a melhor otimização de ocupação de um container para despachar. É verdade. Eu nunca tinha visto isso para embalagem de presente, né, cara? Para embalagem de consumidor. Mas faz todo sentido, né? Faz todo sentido, mas isso é ultra sofisticado. Se você for pensar assim, quantas possibilidades você tem num site como o Alibaba, cara, deve ter milhões de produtos sendo vendidos. Pensa no cadastro que tem que estar certo então, para dar certo o negócio. Essa tem que nascer digital, cara. Se você pegar o cadastro que está pronto e falar, vamos organizar agora para fazer isso, é uma briga de alguns anos. Mas é isso, assim, essa capacidade de orquestrar um negócio desse, por exemplo, eu consigo pensar que matematicamente é possível de fazer. Uhum. Mas, cara, desenhar a equação para essa matemática acontecer não é tarefa fácil. Não é. E bancar o custo que deve ter, né, essa otimização pedido a pedido, não, justificar e provar, cara, que isso faz sentido. Todo dia pensa nisso, todo dia entra um SKU diferente lá. Todo dia eu preciso repensar essa otimização de embalagem e despacho. Verdade. Então não é uma coisa estática, né? Que você criou, está pronto, agora vamos embora. Todo dia ele tem que estar processando isso, falando, opa, entrou um fornecedor novo, ele tem mais 20 mil SKUs, bota para dentro. Reprocessa tudo de novo. Caramba. Eu acho que a gente está num momento também que tem tanta coisa nova acontecendo, né? Tanta inovação, que a gente já não se surpreende mais com a surpresa, né? Do tipo, isso é muito legal, mas assim, você fica, legal, putz, entendi, muito bom, mas não surpreende tanto quanto surpreendia antes, né? Sim. Porque acho que tanto é que se você olha para a Apple, né? Que era o nosso grande desejo, todo mundo que trabalha com tecnologia estava esperando a reunião anual da Apple para anunciar as coisas. Verdade. Hoje você vai lá, cara, não mudou nada. Tá difícil, cara, de vir uma inovação tecnológica que você fala, uau, né? E esse negócio ninguém tinha pensado. Como foi o iPhone. Tá na fase de refinamento. É verdade. Mesmo o iPhone. Você já tinha HTC, você já tinha algumas empresas fazendo smartphone. O que eu acho que a Apple fez de genial, ela popularizou esse negócio. Porque quem conhecia, cara, eram pouquíssimas pessoas que eram apaixonadas por tecnologia. É verdade. De repente o cara conseguiu fazer um negócio bonito, né? Que as pessoas têm vontade de usar, aproveitando essa tecnologia que de alguma maneira nem Microsoft tinha conseguido, nem HTC, nenhuma dessas empresas que eram os tops de linha de tecnologia, conseguiam fazer meu pai, minha mãe, minha irmã ter vontade de ter. De ter um.
E o que não é muito diferente do fenômeno que o próprio ChatGPT teve, né? LLM já existe há muito tempo e várias opções, e, né? Enfim. Mas eu brinco, quando eu vou falar disso na empresa, eu sempre brinco. Eu falo assim, teve o GPT-1, que vocês nunca ouviram falar, porque também não funcionava direito. Teve o GPT-2 também, que vocês também não ouviram falar. Então, custou para chegar numa versão que realmente você fala, uau. E alguém foi persistente ali, né? Alguém ficou trabalhando isso uma década. E teve, como você bem disse, tem que saber vender, né? E vendeu a necessidade para conseguir o orçamento para poder desenvolver, né? Porque não foi barato também fazer isso funcionar, né? Mas fez a técnica clássica de coloca de graça, depois que vocês gostarem eu aumento o preço, né, cara? E agora tá todo mundo preso, né? Na necessidade. Agora tá lá, $20 por mês, se quiser, o top de linha. Beleza, Wagner, se pudesse, ficava aqui a tarde inteira falando contigo. Pô, tá muito legal o papo, tá muito bacana. Mas eu vou puxar aqui um encerramento e queria deixar um espaço aberto para você dividir aqui com os nossos ouvintes um pouco das suas reflexões de vários anos de carreira, uma experiência numa se não a principal, numa das maiores empresas químicas do mundo. Se é que dá pra dizer que é só químico, né? Também, né? Porque... Cara, acho que é onde se encaixa, né? Coração dela é químico mesmo. Químico, mas... conta um pouco. Acho que eu vou te pedir para fechar aqui o nosso podcast dando uma mensagem final do que você acha que vai acontecer, enfim, das suas visões de futuro. Se quiser falar um pouco também da Basso, e fica à vontade também, mas um espaço aberto mesmo para você falar com os nossos eu comecei contando que eu comecei engenheiro, virei marqueteiro e fui parar na área de tecnologia. Eu acho que essa vai ser a realidade de todos os profissionais daqui para frente. Vai ser difícil você escolher uma profissão e a necessidade dela perdurar tanto tempo. Então, para mim, essa é uma reflexão que eu faço quando eu olho, inclusive, para os meus filhos. Eu falo assim, um deles está exatamente naquele momento de escolha de profissão futura. Eu falo, cara, não se preocupa muito com isso agora, porque as profissões de 2040, as profissões de 2050, elas não existem ainda. Então, volta um pouco no ponto de que a gente precisa ser curioso e estar preparado para fazer mudança. Vai ser isso. Eu não sei com que eu vou estar trabalhando daqui a 5 anos, mas talvez já não seja mais tecnologia, seja um outro assunto. E está tudo bem. E eu acho que é parte normal agora da vida profissional de que a gente tenha carreiras diferentes ao longo da nossa carreira. Então, isso acho que vale para todo mundo que está começando já vir preparado com esse espírito, porque o mundo vai mudar rápido demais. Fechado. Wagner, muito obrigado aqui pela sua presença. Foi um prazer te receber aqui no podcast. Eu que agradeço. Gostaria de te ouvir mais vezes, enfim, mas para esse podcast, acho que foi uma experiência muito bacana. Você compartilhou. A gente falou de tudo, né? Falou de negócios, até de engenharia química a gente falou, né? Falamos de bastante coisa. Você comentou bastante sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória. Foi muito rico. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite. O papo estava muito bom, muito gostoso. Foi um prazer. Fechado. Obrigado. Valeu.